Olha só um complemento que eu venho vendo nesses vídeos, né? Então, a questão, né, que se levanta, né, não é só sobre a questão de eu deixar preso o filho espiritual, não, não. É porque eu realmente achei, vamos dizer agora também amarrando mais algumas questões, eu achei que, na verdade, né, se eventualmente eu iria pregar em algo, ou teria mesmo a obrigação de falar sobre os mandamentos para as pessoas em algum momento, né, isso seria depois. Eu não teria a obrigação, antes de qualquer ataque argumentativo contra mim, falar sobre esse tema. Né? Se eu tivesse a obrigação de falar, não quer dizer que eu não poderia falar depois, em outro momento. Não no momento em que eu saio da atividade. Inclusive mudando a responsabilidade. Então, se eu tinha a obrigação de falar sobre os mandamentos, e eventualmente não falei no primeiro momento, é porque os outros atacaram. Eu já tinha respondido isso em mais de uma oportunidade. Se não atacar, a pessoa, eventualmente, poderia esperar qualquer tipo de informação, alguma coisa. É só não atacar, ou se for para atacar, só falar a verdade, e tal, e tal, e tal. Tudo aquilo que eu já pontuei. Né? Então, justamente, eu estava partindo da premissa de, não, se eu não preguei os mandamentos, a culpa é dele se não tivesse atacado. E aí ele disse, não, mas aí os filhos ficaram presos, os filhos espirituais ficaram presos porque eu fui atacado, senão, a princípio, não ficariam, né, em relação a receber novas informações. Uma derivação desse raciocínio seria, não, mas então antes de qualquer ataque argumentativo, aí sim eu deveria saber aí dos mandamentos, para que caso houvesse algum ataque, eu já tivesse pregado sobre isso antes. Né? O que até na verdade foi feito porque eu cheguei a falar assim um pouco sobre os mandamentos antes de qualquer ataque argumentativo. O que eu não concordo. Eu não concordo com esse raciocínio de que eu teria responsabilidade antes de falar sobre os mandamentos para as pessoas. Por quê? Porque eu poderia falar depois. Eu poderia até ter a responsabilidade, mas não antes dos ataques. Para mim, essa responsabilidade, no momento de qualquer ataque argumentativo, muda a responsabilidade. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu poderia falar depois. Se eu não fosse atacado, eu poderia falar em qualquer outro momento. Eu não tinha a obrigação de falar naquele momento específico sobre mandamentos. Eu poderia falar depois. Então, essa é a questão. Eu não concordo com esse argumento. Mas alguém poderia achar, né, dizer, não, mas o Alex era responsável sobre a questão desse argumento antes ou mesmo durante qualquer tipo de ataque argumentativo. Ao que eu digo, bom, se eventualmente as pessoas entenderem dessa forma e não concordarem comigo, talvez eu realmente tenha que, vamos dizer, me adaptar a essa situação e eventualmente voltar para pregar depois. Mesmo que eu não fosse ameaçado de nenhuma forma, vamos supor, no sentido de, deixou as pessoas presas, não, mesmo que esse argumento não existisse, já é algo válido, já é algo que seria pensável de outra forma. Né? Então, mas nesse caso, mais ainda. Não só por outras situações, mas também pela própria acusação contra a minha pessoa, já era um motivo válido. Então é isso. Né? Já era um motivo válido para retornar e tentar fazer ali pregação específica para, vamos dizer, para usar como argumento para me proteger. Então é só isso. É isso. Essa é a questão. Não, mas eu não concordo. Para mim, eu não tinha obrigatoriedade de responder, de pregar qualquer coisa sobre mandamentos, apenas não até o momento em que eu sou atacado. Eu posso falar sobre os mandamentos em qualquer outro momento. Né? Eu poderia até ser, vamos dizer, responsável no sentido de falar isso um dia, mas não naquele momento específico. Não precisaria ser naquele momento. Só por conta de qualquer tipo de ataque. O ataque não torna obrigatório falar sobre os mandamentos naquele momento em que eu começo a ser atacado. Então eu não concordo com isso. Mas, já que esses meus argumentos talvez não convençam todas as pessoas, por isso mesmo foi feita a tentativa de retorno à atividade. Também para me conferir um argumento a mais. Para tanto, é isso que aconteceu. Então, valeu e Deus é bom. Valeu.